Olá! Continuando nossos estudos, hoje nós vamos falar do complemento nominal. O complemento nominal, ele é o termo que completa o sentido de uma palavra, que essa palavra não seja um verbo, por isso que o nome. E aí ele diz aqui, ó, o termo que completa ou limita sentido de nomes transitivos que podem ser substantivo, um adjetivo, um advérbio, certo? E aí um detalhe importante, sempre com uma preposição, isso se dá por meio da preposição. É inteiramente ligado ao núcleo nominal e não à estrutura frasal, então ele é sempre ligado ao núcleo nominal. O que impede, por exemplo, que seja deslocado na frase. Então, não posso sair fazendo o deslocamento na frase, a não ser que o sintagma do qual faça parte sofra um processo de mudança de posição. Então, ó, dentro do padrão, seria essa frase estaria certa. O preparo do bolo demorou muito. Complemento nominal do bolo. Olha a preposição aí, ó. Olha o substantivo bolo. Então, quando a gente faz a inversão da ordem, né, da forma agramatical, quer dizer que a gramática não aceita, eu não poderia dizer do bolo preparo demorou muito. Mas eu poderia fazer da seguinte forma, usando a forma do sintagma, né? Demorou muito o preparo do bolo, certo? E aí, várias podem ser as classes que representam um complemento nominal. Aí nós temos o substantivo, o pronome, o numeral, palavra ou expressão substantivada e a oração completiva nominal. Até aqui, tudo bem, a gente lembra bastante do que a gente já estudou lá para trás. Aí diz aqui também, quando se estuda o complemento nominal, observa-se que ele nasce projetado essencialmente, ó, então vamos marcar aqui, ó, ele nasce projetado essencialmente pelo substantivo, adjetivo ou pelo advérbio de base nominal. Então, tudo vai girar em torno do nome. Aí ele vem com duas observações aí. Se vier ligado ao adjetivo e o advérbio de base nominal, será complemento. Então, por exemplo, ó, pronunciaram-se favoravelmente ao projeto. Favoravelmente é um adjetivo, tá? Então, aí aqui, ó, é observado também em nomes derivados de verbo ou abstratos. Derivados de verbo e não de verbo. Aqui, ó, tenho confiança em suas palavras. Confiança vem do verbo confiar. E aqui, ó, reconhece-se com facilidade, né, o complemento nominal, quando se está diante de um substantivo deverbal. Quer dizer, que ele tenha origem no verbo, certo? Como foi aqui o caso. Então, ele é um substantivo deverbal. Então, quando os verbos são transformados em nome, a noção de transitividade continua, exigindo agora não mais um complemento verbal, mas um complemento nominal. Aí agora nós vamos tratar da questão do núcleo nominal. Então, dentro do complemento nominal, nós temos um núcleo do nome, certo? E aí nós vamos observar o seguinte, nós temos 3 tipos de núcleo. O primeiro, que são os substantivos abstratos de ação, deverbais, né? O complemento é um termo projetado pelo termo regente. Esse regente pode ser um verbo ou um nome. Por isso, é essencial o sentido da frase.
Aí ele vai destrinchar, né, essa questão. Na oração, a criação de gado é lucrativa. Então, vejam só. Quando ele diz aqui, criação, né? Criação, nessa frase indica o ato de criar o gado, o qual é classificado, o gado, como lucrativo. Por isso, se o verbo pede complemento, que é o criar gado, o nome também pedirá. Então, prestem atenção. Criar gado é complemento verbal. Criação de gado é complemento nominal. Por quê? Criação vem do verbo criar e ele ainda tem a preposição, o que caracteriza mais ainda o complemento nominal, tá? E aí, olha que legal que fala aqui. Para Coimbra, Macabira, quase que não sai, lembra que alguns substantivos perderam completamente o valor transitivo, como é o caso, por exemplo, do termo aliança, que não pode, no sentido de anel, comportar complemento nominal. O exemplo mais curioso nos oferece o vocábulo criança. Propriamente vem de criação ou de educação, né? Em que não aflora o significado, a significação, né, primitiva de criar ou de educar. Então ele disse o seguinte: o termo interiorando criação de bode, criação de carneiro, que a semelhança de criança, perdeu completamente a transitividade primitiva. E ainda observe o seguinte, ó, o sufixo ança, de criança, obilitou-se, ficou difícil, né? Completamente, na constância do falante, ao ponto de ser um masculino, se formar um masculino, crianço, né? E aí ele faz a seguinte observação: os substantivos terminados em ânsia, né? A discordância do governo, a exorbitância dos preços, a relutância do magistrado, tá? Então, isso aí também se dá como complemento. Os substantivos, né, que terminados em ânsia, eles vão pedir preposição, então. E aqui, dando continuidade a essa questão da forma do núcleo, nós também temos os núcleos de substantivos derivados de adjetivos, né? Aí a gente tem assim, certeza de vencer, certo de vencer. Um outro exemplo que a gente pode ver de derivação de adjetivos, por exemplo, mas de uma forma bem simples: natural, natureza; gentil, gentileza. Então, ó, gentil é um adjetivo, e aí ele se torna um substantivo quando eu falo gentileza, né? Porque gentileza vem do adjetivo gentil. E aí nós temos também o termo de valor paciente. O que é valor paciente? É aquele que sofre ação. Então, ó, desses dois exemplos, vamos pegar aqui. A conquista da terra se dará pelo país mais rico da terra, do planeta, né? Então, quem sofre a ação de ser conquistada é a terra, ok? E aí ele vem agora falando de adjunto adnominal. Mas espera aí, a gente não está falando de complemento nominal?
Calma, vamos continuar. A gente precisa entender que a adjunta adnominal é o termo acessório que se prende ao substantivo, especificando, exemplificando, determinando, entre outras, né? Outras relações. Mas pode ser retirados, né? Esse substantivo do restante da sentença, sem prejuízo ao entendimento. Então, o adjunto, ele pode ser tirado sem fazer prejuízo. Então, é um termo, o adjunto adnominal é um termo acessório, tá? E aí nós temos o adjunto adnominal de substantivo concreto, né? Aí nós temos a oração assim: a criação de gado foi infectada pelo vírus. Criação aqui representa quem? O rebanho, o gado. Nesse caso, o substantivo é concreto, tá? E aí ele vai ter mais duas subdivisões. Quando o termo tem valor de agente, né? Quando ele tem termo a valor de agente, é porque ele é aquele que pratica a ação. A invenção de Graham Bell foi o telefone, né? Eu acabei falando, porque a invenção de Bell, né? Graham Bell. Graham Bell é o agente, né? Então, ele é um adjunto adnominal. E a gente tem também o nome não deverbal, quer dizer, não deverbal que não deriva de um verbo. E aí ele diz assim: a redação da moça tirou 10. A redação aqui não é derivada de verbo, é do verbo redigir. Não é. Dessa forma, da moça não é um complemento. Não será o seu complemento, mas sim um adjunto, tá? Então, esse da moça, ele será um adjunto adnominal, ok? E aí nós temos aqui falando o seguinte, essa primeira observação, ainda sobre o reconhecimento, né? Ainda para a gente ter mais certeza do reconhecimento do complemento nominal, o professor José Rebouça Macabira, ele afirma o seguinte: para que se formalize o complemento nominal, é imprescindível, como eu falei lá no início, haver preposição que relacione com o núcleo da construção. Em o desaparecimento do corpo, a preposição de relaciona o complemento nominal do corpo com o núcleo do desaparecimento. A preposição, né? Então, a preposição, ela tem o objetivo de estabelecer a relação entre o núcleo da construção e o complemento, certo? E aí, na segunda observação, a gente também vê o seguinte: a semelhança que sucede à subordinada substantiva objetiva indireta, admite-se necessariamente a preposição que, seguida por outra idêntica, introduz a subordinada substantiva completivo nominal, tá? Então, trocando em miúdos, isso tudo é o quê? A oração subordinada substantiva objetiva, eu vou falar bem pausadamente, que se vocês quiserem anotar, vocês vão conseguir. Então, oração subordinada substantiva objetiva indireta, ela vai exercer a função de objeto indireto da oração principal.
Um exemplo. Ele, né? Ele me convenceu de que eu estava errada. Ele me convenceu de que eu estava errada. Ele me convenceu é a oração principal com verbo transitivo indireto. E de que eu estava errada é a subordinada substantiva objetiva indireta, tá? E aí, quando a oração for subordinada substantiva completiva nominal, quando ela for oração subordinada completiva nominal, ela exerce a função de complemento nominal de algum termo da oração principal. E aí um exemplo, ó, tenho medo de dirigir à noite. Tenho medo de dirigir à noite. Tenho medo. É a oração principal com o verbo transitivo direto, transitivo direto, mas com objeto direto. Já o de dirigir à noite será a oração subordinada substantiva completiva nominal. Olha a preposição aí novamente. Mas na outra eu tenho a preposição, mas eu tenho o pronome relativo que, tá? E aí, agora a gente vai trabalhar as diferenças, né? Isso tudo aquilo que a gente falou e mais um pouquinho. O complemento nominal, qual é a diferença entre complemento nominal e adjunto adverbial? Certo? Vamos lá, adjunto adverbial é o termo que acompanha um verbo, um adjetivo ou um advérbio, modificando o sentido de uma determinada circunstância ou intensidade, tá? E aí eu tenho, por exemplo, estou longe de casa. Ficarei perto de você. Então, alguns gramáticos, consideram as expressões destacadas como complementos nominais, alguns pelo fato da preposição. Porém, como são construções polêmicas, outros preferem dizer que longe de e perto de são locuções prepositivas. E aí, nesse caso, essas expressões exercem função de adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal ele vai usar a locução prepositiva, tá? E aí, uma outra diferença para a gente trabalhar o adjunto adnominal com o complemento nominal, né? Nós vamos fazer o seguinte. Aí ele diz aqui, enquanto o complemento é diretamente ligado ao núcleo, complemento diretamente ligado ao núcleo. Vamos trocar aqui para ficar legal. Complemento diretamente ligado ao núcleo. O adjunto adnominal modifica toda a estrutura, não somente o núcleo, e por isso pode ser retirado. Então, o complemento é diretamente ligado ao núcleo. Já o adjunto adnominal modifica toda a estrutura e não somente o núcleo. Por isso pode ser retirado, certo? O adjunto pode ser retirado. O adjunto apresenta um substantivo concreto. Então, o adjetivo apresenta substantivo concreto e ideia de atividade. Então, o adjetivo adnominal, ele é o agente. Já o complemento, ele apresenta substantivos abstratos e ideia de passividade. Logo, ele é o ser paciente. Então, vamos resumir com calma. O adjunto adnominal, ele pode ou não ter preposição. Pode ou não ter preposição. Pode identificar posse. Ele tem valor ativo, quer dizer, quem pratica a ação é o agente.
e completa o sentido dos substantivos concretos ou abstratos. Já o complemento nominal tem preposição, nunca nunca indica posse, nunca dá valor de posse. Tem o valor passivo, quer dizer, o que sofre a ação é o paciente, e ele completa o sentido do adjetivo, do advérbio e do substantivo abstrato, tá? E aí tem um pulo do gato nessa questãozinha aqui, ó. Contar um segredinho para vocês, só para vocês. O segredo é o adjunto adnominal é agente, né? Como eu sublinhei aí, eu tô reforçando para vocês. Já o complemento nominal é o paciente, porque ele é o passivo, é o que sofre a ação, tá? E aí, olha só, agora a gente vai para a última diferença, que quando a gente tem um complemento nominal e um agente da passiva, né? Porque a gente falou o tempo todo de que ele é o paciente, né? É o que possui o valor passivo. Então vamos lá, a gente tem que prestar bem atenção. Primeiro de tudo, o que é agente da passiva? Agente da passiva é o termo da frase que pratica a ação expressa pelo verbo quando este se apresenta na voz passiva. Ele é diferente de valor passivo, né? De paciente. Cuidado. Então, vou repetir. Agente da passiva é o termo da frase que pratica a ação expressa pelo verbo quando este se apresenta na voz passiva. Vem regido comumente, comumente pela preposição por e eventualmente pela preposição de, tá? Então, já dei a primeira dica. E aí diz aqui o seguinte: em muitos casos, né? Vamos sublinhar aqui, em muitos casos, a diferença entre agente da passiva e o complemento nominal é marcado pela possibilidade de passar uma frase da voz ativa para a voz passiva, tá? Então, olha só,